Olá irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. E aí, tudo bem? No vídeo que a gente vai gravar hoje, nós vamos falar um pouco a respeito de um assunto muito importante, que a gente vai tentar fazer uma série de estudos falando a respeito desse assunto. Para você que gosta de estudar a Palavra de Deus, para você que quer aprender mais da Palavra de Deus, vai ser um tempo de aprendizado para você, para mim, para todos nós. Eu queria compartilhar um pouco com você métodos de estudo para nos aprofundarmos um pouco mais no estudo da Palavra do Senhor. E a gente vai falar um pouco a respeito de alguns métodos, de algumas técnicas de estudo, de interpretação que nós podemos aplicar na nossa vida devocional diária, para que nós possamos nos aprofundar mais, para que nós possamos entender melhor o que a Palavra de Deus nos ensina. E como eu disse, a Palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos fortalece, ela nos conforta, nos consola. A própria Palavra do Senhor, ela fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então a Palavra do Senhor, ela tem vários objetivos de nos ensinar, de nos corrigir, de nos exortar, de nos capacitar a compreendermos mais e melhor a vontade do Senhor que está descrita na sua Palavra. Em 2 Pedro, no capítulo de número 1, versículos 20 e 21, a Palavra de Deus diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui nós percebemos que a Palavra do Senhor, ela diz que nenhuma profecia, nada do que está escrito na Palavra de Deus, ele foi produzida por vontade humana, e sim pela vontade do Senhor, através da ação do Espírito Santo na vida de homens que foram 40 escritores da Bíblia ao longo de mais de 1.500, 1.600 anos. Então a Palavra de Deus, ela não é de peculiar escrita, ela é escrita através da inspiração do Espírito Santo, da ação de Deus na vida das pessoas. E o apóstolo Pedro, ele continua falando lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16 e 17, o seguinte: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, ou seja, as pessoas simples e inconstantes, torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaias da vossa firmeza. Pedro, ele está falando aqui explicitamente sobre os escritos de Paulo. Ele fala que Paulo, nos seus escritos, ele são meio, às vezes, colocados com um grego mais clássico, palavras mais difíceis, não são palavras tão simples, e por isso algumas pessoas mal intencionadas distorcem o que Paulo queria dizer em seu benefício próprio. E ele fala justamente, aqui ele fala assim: há pontos difíceis de entender que pessoas simples e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Então, o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui um alerta. Ele está fazendo um alerta que o apóstolo Paulo não, o apóstolo Pedro, ele está fazendo um alerta que existem pontos difíceis de entender e que às vezes são distorcidos pela nossa interpretação errada ou por mais interpretações de pessoas mal intencionadas. Por isso, irmãos, é tão importante nós estudarmos a Bíblia, nós entendermos a Palavra de Deus com maior profundidade, para que nós possamos verdadeiramente compreender a vontade do Senhor que está ali descrita. E o teólogo cristão João Calvino, ele fala algo interessante para a gente meditar. Ele fala assim: quando subimos ao púlpito, não é para que levemos conosco nossos próprios sonhos e imaginações. Quando os homens se afastam,
mesmo que em menor grau, da palavra de Deus, não podem pregar qualquer outra coisa senão vaidades, mentiras, imposturas e engano. Uma regra é prescrita para todos os servos de Deus, que nós simplesmente entreguemos como que de uma pessoa para outra, não nossas próprias invenções, mas sim o que nós recebemos de Deus. Então João Calvino aqui ele destaca a importância, a relevância de nós transmitirmos a palavra de Deus, de nós transmitirmos a mensagem que Deus deixou na sua palavra. E para que a gente faça isso de uma forma mais adequada, nós precisamos compreender um pouco mais profundamente o que a palavra de Deus ela nos ensina. E um homem que foi o fundador do Partido Republicano, Horace Greeley, ele fala algo muito importante também que dá a relevância da palavra do Senhor. Ele diz: é impossível escravizar mental e socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios bíblicos são os fundamentos da liberdade humana. E essa realmente é uma verdade. A palavra de Deus, irmãos, ela trata sobre todos os assuntos, sobre tudo e sobre qualquer coisa. Ela é mais atual do que muitas notícias vinculadas em nossos noticiários de TV. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual. Nós não precisamos atualizá-la, nós precisamos apenas compreendê-la e aplicá-la adequadamente em nossos dias. Por isso, a importância de nós estudarmos de uma forma mais adequada a palavra do Senhor. E é justamente isso que eu queria compartilhar com você nesse nosso primeiro vídeo. Algumas dicas para a gente estudar um pouco mais e melhor a palavra de Deus. Então vamos lá para algumas dicas. Os métodos de estudo bíblico são maneiras ordenadas da gente estudar e da gente pesquisar a palavra de Deus. E quando a gente pesquisa, irmãos, a gente tem que destacar alguns pontos importantes. 3 que você deve observar bastante. O primeiro, que vai facilitar a sua vida, a nossa vida, durante o momento em que a gente está estudando a palavra de Deus. Observar atentamente. O segundo, nós devemos interpretar aquilo que nós estamos lendo. E o terceiro ponto é aplicar aquilo que nós lemos, aquilo que nós interpretamos à nossa vida. Então, existem algumas perguntas que a gente deve fazer quando a gente lê um texto da palavra de Deus. Perguntas essas que são, eu vou destacar aqui para você e espero que te ajude a estudar melhor e compreender melhor, não somente a Bíblia, mas principalmente ela, mas qualquer texto que você for ler. As perguntas que nós devemos fazer são as seguintes. A primeira pergunta: quem? Quem está falando e quem são seus ouvintes? Quem são os personagens envolvidos? Então essa é a primeira pergunta a fazer quando a gente lê um texto, principalmente um texto da Bíblia. Quem? Quem está falando? Quem são os ouvintes? Para quem ele está falando? E quem são os personagens envolvidos? Então, quando a gente tem uma resposta para essa primeira pergunta, de quem é? Eu estou lendo a carta de Paulo à igreja de Corinto. Então, é Paulo falando para quem? Para a igreja de Corinto. Eu identifiquei quem é o escritor e quem são os destinatários dessa carta. E a segunda pergunta é o quê? Que ela se resume em o que está acontecendo, o que cada personagem está falando ou está fazendo, o que aconteceu antes e depois daquele evento para que fosse gerado essa escritura, essa carta. Então, mais uma. A primeira, quem? Quem está falando? Para quem é destinada essa carta? Quem são os personagens envolvidos? A segunda, o quê? O que é que está acontecendo? O que cada personagem está falando ou está fazendo? O que levou, o que aconteceu antes desse evento para gerar essa escrita ou depois desse evento, após a igreja ou aqueles destinatários receberem essa carta? E a terceira pergunta é onde? Onde estava o autor ao escrever? E onde estavam seus destinatários? Há locais geográficos que devem ser identificados? Então a gente tem que responder essa terceira pergunta. Onde? Onde é que estava
Paulo quando ele escreveu a carta aos Filipenses? Quem são os destinatários dessa carta? O que estava acontecendo? Qual era o local geográfico? Onde fica Filipos? Em que região? Perto de onde? Então a gente vai responder a primeira pergunta, quem? A segunda pergunta, o que? A terceira pergunta, onde? E a quarta pergunta é quando? Quando esteve esses eventos? Quando esses eventos aconteceram? Ou seja, quando é que aconteceu isso? Em que ponto da cronologia esse evento aconteceu? E aí a gente também tem que fazer outros questionamentos. O momento era significativo na história? Estava acontecendo alguma coisa de relevante na história, naquela época em que essa carta foi escrita? E em que ponto da história o fato aconteceu? Então a gente tem um acontecimento que foi gerado no momento da crucificação de Cristo. Então em que ponto da história aquela carta foi escrita? O que estava acontecendo? Então a gente vai especificando, vai pesquisando, vai vendo, vai buscando conhecer, e isso vai agregando o conhecimento de todo o contexto do que estava acontecendo naquela determinada passagem, naquela determinada carta, né, naquele determinado livro. E mais outra pergunta, por quê? Descubra os fatos que motivaram o acontecimento ou a história, o motivo ou o propósito do autor ou do personagem central. Por que ele escreveu essa carta? O que gerou, qual foi o fato gerador para que ele escrevesse essa carta? O que estava acontecendo com o personagem central? Ele recebeu alguma informação, ele estava triste, ele estava feliz, ele estava alegre, ele estava preso, ele estava em sua casa, ele estava viajando. Ou seja, por que ele escreveu? Os fatos que motivaram esse acontecimento também são importantes para a gente entender o contexto. E mais uma pergunta é como? De que forma os acontecimentos se desenrolaram? De forma rápida, de forma lenta, por mãos humanas ou através de um milagre? Ou seja, como esses eventos que geraram essa escrita se desenrolaram? Foi uma coisa rápida que aconteceu? Foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo? Foi alguma coisa que aconteceu através da ação de um ser humano, de um homem? Ou foi alguma coisa que aconteceu através de uma ação sobrenatural de Deus? Então, de posse dessas 6 perguntas, quem, o que, onde, quando, por quê e como, vai nos facilitar a compreensão maior do texto em que nós estamos estudando da Palavra do Senhor, ou até de qualquer outro livro histórico. Então esse é o primeiro vídeo dessa série que a gente deseja gravar. Eu espero que ele ajude você a compreender mais, a estudar melhor a Palavra de Deus. E não perca o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Mas antes de você passar para outro vídeo, eu queria pedir a você que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito em nosso canal, que você ative os sinos de notificação, clique aqui no botão inscrever-se, se inscreva, ative os sinos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei. Se você sentir que foi abençoado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas possam também entender um pouco mais, de uma forma mais adequada, como se deve estudar a Palavra de Deus. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade acerca de como nos aprofundarmos mais e melhor no estudo da Palavra de Deus, trazendo mais dicas para você. Um grande abraço, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau e fiquem com Deus.